Oi, meus queridos, bom dia, meus amados, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês, hoje dia 12, quinta-feira. Eu peço a Deus que nos dê um dia de muitas bênçãos e muita esperança, muita fé, em nome de Jesus. E muito obrigado, queridos, mais uma vez, por estarmos aqui logo cedo, aqui juntos, divulgando, aprendendo. Isso é muito importante, isso faz com que meu dia seja muito especial e minha vida também. Muito obrigado e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E hoje, queridos, dia 12, vamos ver o que diz aqui, né? A reflexão de Billy Graham para 12 de agosto. O meu povo está louco, já não me conhece. Jeremias 4:22. Não há um ser mais patético do que aquele que está passando por grande necessidade e não tem consciência disso. Você se lembra de Sansão? Ele se viu cercado pelos príncipes filisteus no vale de Soreque e não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16:20. É verdade o que dizem. Ninguém é mais ignorante do que aquele que não sabe nada e não sabe que não sabe nada. Ninguém é mais doente do que aquele que tem uma doença mortal e não tem consciência disso. Ninguém é mais pobre do que aquele que não tem nada e ainda acha que é rico. O mais lastimável com relação aos fariseus não era a sua hipocrisia, mas o fato de não terem consciência alguma de que na verdade eram miseráveis aos olhos de Deus. Há sempre algo lamentável na vida de um homem que pensa que é rico, quando na verdade é pobre, que pensa que é bom, quando na verdade é mau, que pensa que é culto, quando na verdade é ignorante. Isso mesmo, queridos. E hoje, então, queridos, para a nossa reflexão, eu continuo aqui no livro de Provérbios e hoje eu lerei o capítulo 21, versículo 23. E ele diz o seguinte: vigie suas palavras e controle a língua. Você salvará você mesmo de muita desgraça. Amém. Bom, queridos, aqui nesse trecho, né, de Provérbios, Salomão, ele nos chama a atenção hoje para as nossas palavras, né, por falarmos demais, falarmos sem pensar e podemos, né, muitas vezes nos meter em encrenca por esse motivo de falar demais, né? Então que a gente aqui, né, reflita sobre isso hoje, que a gente se policie cada vez mais, né, com as coisas que a gente diz. Isso é muito importante porque as palavras que são ditas, né, elas não voltam mais, né? Elas já foram ditas, daí já fizeram o estrago que tinham que fazer, né? Muitas vezes as palavras machucam, as palavras podem trazer consequências muito graves, sim. A palavra tem muito poder, né? Tanto no poder de deixar a pessoa feliz, deixar quem ouve, né, feliz, deixar a pessoa esperançosa, né? Ao mesmo tempo, a palavra também pode diminuir a pessoa, ferir a pessoa, e isso não é bacana, isso não é legal, isso não agrada a Deus de modo algum, né? Então muita gente tem essa fama, né, de ser faladora demais, de falar o que pensa, né? Então tem gente que se vangloria até disso, né? Ah, comigo é assim mesmo, né? Falou o que eu não gosto, eu falo mesmo, né? A pessoa que se vire, se não gostar, problema dela, né? Não, isso não é assim, né? Nós cristãos, nós não temos que agir dessa maneira. Não podemos, não temos e não queremos e não agimos assim, né? Porque tudo que fazemos é para agradar a Deus. E com certeza Deus não gosta de pessoas que agem dessa maneira, que falam o que querem, que machucam, né, que diminuem as pessoas, que têm fama, né, de barraqueira. Ah, eu falo mesmo,
e eu não estou nem aí, a pessoa que se vire se não gostou. Né? Não, isso não é com a gente, né, queridos? Isso já, a gente já disse aqui várias vezes, né? Nós estamos em outro patamar. Não que somos melhores, eu sempre friso isso. Não que somos melhores que ninguém, somos diferentes, né? Nós somos o sal da terra, somos o tempero do mundo, né? Somos luz na escuridão, então nós somos calmaria no meio da tempestade, e nossas palavras têm que ser palavras realmente que agradam a Deus, têm que ser palavras que consolem as pessoas, palavras que acalmem as pessoas, palavras que tragam esperança para quem as ouve. E isso sim é um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro cristão, né? Aquele que trabalha, que fala, que tem as atitudes, né, de uma pessoa que pensa nos outros, que pensa em Deus, e principalmente uma pessoa que antes de falar, antes de agir, para, reflete, e pense como Jesus agiria, né? O que Jesus falaria nessa hora. Quando a gente consegue dar esse time, né, para nós mesmos, muita coisa é evitada, como o Salomão diz aqui, muita desgraça é evitada, né? Para a nossa vida também, né? Para a vida de quem ouve e para a nossa vida também. Então, queridos, né, que a gente tire hoje, né, essa quinta-feira, para refletir bastante nisso, né? Como que estão as nossas palavras? Como que está o nosso modo de falar, né? Nós falamos demais, nós falamos o que pensamos, nós agradamos as pessoas quando a gente fala, as pessoas têm prazer em nos ouvir, nós falamos, né, com uma voz calma, uma voz sossegada, falamos com uma retidão até, né, vamos dizer assim, uma retidão no modo de falar, né, ou não. Como que está o seu modo de falar, né? Ou você também é daqueles que fala o que pensa, fala o que vier na telha, e quem ouve é problema de quem ouve, né? Quem ouve que se resolva depois, né? Como que está? Como que você se posiciona, né? Como você se vê numa situação assim, né? Como que é o seu modo de agir? Você pensa antes de falar, você dá esse time de pensar, ou você já sai falando e a pessoa que ouve, né, ela que se vire. Como que está, meu querido? Então vamos tirar essa quinta-feira para refletir bastante sobre isso, né? E se a gente tiver que mudar, que aparar, né, que nos podar, que a gente faça isso, né, que sempre há tempo de fazer, sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de corrigir nossos erros, de aparar nossas arestas, para que a gente continue sempre, né, agradando a Deus, sempre do caminho da retidão, né? Isso é muito importante para a nossa caminhada, isso é muito importante para agradar a Deus sempre, 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 em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Tenham uma ótima quinta-feira, né? Pensem bastante sobre isso, sobre o seu modo de falar, as desgraças, né, como diz Salomão, que podemos evitar sabendo falar, né, sabendo ouvir, que é um complemento, e sabendo falar também, né, principalmente, e que a gente conduza a nossa vida dessa maneira, falando o necessário, falando na hora certa e usando palavras que realmente tragam paz e esperança a quem a ouve. Tá joia, queridos? Fiquem à vontade para fazerem críticas, sugestões, fazerem perguntas. Deixe o seu like aqui no canal, por favor. Deixe um comentário. Isso aumenta ainda mais o número de pessoas que têm alcance, né, a palavra de Deus. E isso é muito importante. Tá joia, queridos? E tenham todos, então, uma ótima quinta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde. Em nome de Jesus. Sempre, sempre, sempre. E a oração do dia hoje, queridos, é essa. Senhor Jesus, que eu jamais venha a esquecer de como era pobre minha alma antes do teu amor invadir meu coração e me fazer reconhecer-te como meu Salvador. Amém. Que a gente reflita bastante nisso, né? Como
nós mudamos, né? A gente de vez em quando fala que se a gente pegar a nossa vida como era 10, 15 anos atrás e como é hoje, quanta diferença, tá joia? Tá bom, queridos? Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima quinta-feira. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui, logo cedo, aprendendo, divulgando e começando o dia com muita fé e muita esperança. Em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Fiquem com Deus, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau.